Olá gente, sou Alessandro Marlos da Global ED. Eu vou falar um pouquinho sobre fórmula de lançamento. Bom, já digo para você que funciona assim e eu vou contar o golpe que eu tomei usando e o que me aplicou usou as técnicas do fórmula de lançamento. Funciona e eu tomei o golpe. Eu vou explicar como é que foi. Isso foi em 2014. A minha empresa não tinha a estrutura que tinha hoje, né? Mas eu estava para ir para os Estados Unidos. O Brasil ia muito bem, obrigado. A minha empresa também. Apesar de não ter a proporção que ela tem hoje, tá? Aí eu estava para viajar com a minha esposa, as minhas enteadas, faltando uma semana para viagem, todo mundo empolgado, aquele negócio Disney, né? O telefone toca, era uma ligação de Flórida, Estados Unidos, era exatamente o lugar onde eu estava indo, uma semana antes de eu embarcar. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito religiosa, pensei, pô, pode ser um sinal de Deus para mim, legal, o que pode ser? Aí era um empresário brasileiro, com green card, que morava lá nos Estados Unidos. Ele morava na Flórida, ele era psicólogo, ele era advogado, mas ele estava contando que ele não podia exercer advocacia nos Estados Unidos, problemas de legislação e tal, e que ele já tentou trabalhar com ensino à distância e não tinha dado certo. E ele estava procurando um parceiro brasileiro para atender no exterior e no Brasil. Eu falei, puxa vida, exatamente o que eu queria. Quando ele estava falando aquilo tudo, eu costumo ouvir primeiro para depois falar. Eu falei, você está na Flórida? Ele falou, estou na Flórida. Poxa, eu estou embarcando domingo. Vou eu e minha família toda para ir. A gente pode conversar aí pessoalmente. Quando ele escutou isso, ele falou, nossa, que coincidência, não sei o quê. Aí ele começou a me dar uma série de dicas. Ó, você pega o carro que você alugar, você vai passar pelo segundo pedágio, primeiro pedágio. Eu falei o hotel, ele queria me receber lá no aeroporto, ele queria me receber lá. Eu falei, não precisa. Até porque quando eu viajo, eu gosto de me virar, faz parte do meu negócio, me encantar pela cidade. Eu gosto muito de viajar, é um hábito que eu adquiri da minha própria esposa, que sempre gostou, muito mais do que eu. E eu não queria muito contato de início, não conheço a pessoa, eu estou num país que eu mal domino a língua, não passo fome, mas também não é assim, né? Eu falei, não, você me dá o seu telefone lá e a gente se conversa. Com muito custo, eu convenci ele a não me receber no aeroporto. Mas conversei com a minha esposa, parecia uma coisa assim, caída do céu, né? Você vai para os Estados Unidos com a família inteira, você está num negócio, liga uma pessoa dizendo que quer fazer uma filial no exterior, uma coisa assim, no mínimo é inusitado. Aí tudo bem, chegou o dia da viagem, todo mundo empolgado, aquele negócio, Disney, aquele alvoroço, né? Aí chegamos lá, e mal cheguei, ele já sabia o meu voo, ele já sabia tudo, já sabia mais do que eu. Mas quando eu cheguei lá, cheguei no hotel, eu não me lembro exatamente como foi que ele nos encontrou, como foi que se desenrolou isso, tá? Mas a gente havia combinado de um dia depois da viagem eu ir na casa dele, ele me deu a planta todinha. Eu morava com a esposa, tinha 2 filhos, um deles cantava na Disney, Downtown, ele me deixou bem acolhido, sabe? E eu fui na casa dele, fui até com a minha esposa, conhecemos a esposa dele, ele começou a falar que operava no mercado, aí ele me mostrou um livro, que eu não conhecia nada disso, ele mostrou um livro de um tal fórmula de lançamento. Sinceramente, até aquele momento eu jamais tinha ouvido falar essa expressão, não sabia o que era. Jeff Walker, Conrado, Érico Rocha, esses nomes para mim eram gregos, não conhecia nada disso. E aí na casa dele, ele mostrou os vídeos, mostrou o vídeo do Conrado, um título até que eu achei muito doido, né? Que é 1 milhão em 4 meses. Aí ele começou a me contar, começou a falar do sistema de ensino dos Estados Unidos, que muitas empresas que estavam instaladas lá nos Estados Unidos vendiam um curso para brasileiros aqui, só que o diploma deles na prática, ele contando as artimanhas, né? Que o diploma deles na prática tinha valor nenhum, só que o nome, só o fato dele ser um curso estrangeiro, já encantava os brasileiros. Ele quis dar a entender o seguinte, que tem muito americano lá ganhando dinheiro no mundo todo, né? Vende um curso, tem lá um ensinamento, sabe-se lá Deus qual,
mas que o diploma era mais importante. O fato de ser um diploma internacional já encantava o cara. Aí fazia aquele curso de 6 meses, 1 ano, no final do curso você tinha que ir lá fazer a formatura, né? Só que, cá entre nós, o diploma não tinha validade. Isso é comum, isso que eu estou falando não é verdade. Tem muita empresa aqui nos Estados Unidos que faz isso sim. Só que ele disse que isso é uma espécie de artimanha, porque aquele diploma não tem valor. Aí ele monta uma escola, que é permitido nos Estados Unidos isso, é como se fosse uma empresa de curso livre. Só que ele coloca a empresa em Cambridge. Aí o nome Cambridge já arremete, né, à universidade. Então ele fala que tem coisas similares. Abertamente falando para vocês aqui, é para enganar mesmo, para enganar a pessoa. Então ele dá aquele chamariz, mas é para o cara cair mesmo. Ele contou várias artimanhas. Quando você vai no shopping, tem um cara que te chama dizendo que tem grátis um dia no hotel, um café da manhã e depois vai todo mundo para Disney. Aí ele contando que aquilo ali é mais uma artimanha. Você vai lá, fica o dia inteiro, assiste uma palestra motivacional. No final ele tá te botando uma propriedade para você adquirir ali, pagar em não sei quantos anos, cuja propriedade é capaz de você não desfrutar, porque nos Estados Unidos você até compra um imóvel, não significa que você vai receber, não significa que você vai morar ali ou usufruir. Tem uma série de legislação, uma série de leis lá nos Estados Unidos que podem te permitir adquirir um bem, mas não significa necessariamente que você vai usufruir. Tem uma série de leis por trás. Aí começou a me envolver na família dele, sabe? Começou a falar, esse aqui é meu filho é um cantor. Realmente o filho dele cantava bem, ele cantava no Downtown Disney, eu fui ver. Bom, eu sei que no desenrolar da viagem eu percebi que eu não estava usufruindo da viagem. Primeira coisa que eu já achei estranha, pô, peraí, eu vou ficar aqui 15 dias, vou ficar falando de trabalho 15 dias? Não era exatamente o que eu queria, não. Eu queria usufruir da viagem, uma viagem cara, viagem para os Estados Unidos, família. É caro uma viagem dessa, você não vai fazer todo dia isso. São poucas as vezes que você vai ter uma oportunidade dessa. Eu percebi que ele estava me consumindo, mas estava ali me dando uma certa assistência, falando sobre negócios, mas eu não estava usufruindo da viagem. Inclusive eu estava até trabalhando, né? Eu estava trabalhando, atendendo a minha empresa, que estava aqui, minha empresa fica no Brasil, e atendendo ele. Tudo bem que eu estava aprendendo coisas que até então para mim eram completas novidades. A esposa dele se envolveu também, começou a conversar com a minha esposa, elas fizeram uma espécie de amizade, o rapaz era um bom menino. E eu comecei a entender que eles estavam nos enredando ali, o que eu não achei ruim, achei que fazia parte até de um plano superior, muito bom para a minha vida, que poderia me ajudar em alguma coisa, abrir as portas da minha empresa para o mundo inteiro. Achei que fosse isso, sinceramente achei que fosse isso. Aí, tudo bem, a viagem inteira, dia sim, dia não, eu passava os dias com ele, muito mais do que usufruía. Um belo dia ele me chamou, a gente foi ver uma escola lá, que era de um amigo dele, que também falava português, eram todos brasileiros. Tem muito brasileiro lá, muitos negócios nos Estados Unidos. Aí depois de um tempo, ele falou o que ele tinha em mente. Ele falou que ele tinha em mente o seguinte: olha, nós vamos fazer um projeto aqui para legalizar o cara para ter o green card. É isso que nós vamos fazer, nosso projeto é esse. Você vai ver que a gente vai fazer palestras no mundo inteiro, nós vamos ganhar muito dinheiro, aquela conversa. As coisas não estavam fechando ainda na minha cabeça, mas também era muita informação, era muita promessa, era muita coisa boa ao mesmo tempo. Era aquela enxurrada de informação. Até aí tudo bem, chegou a hora de eu voltar ao Brasil, a gente conversou, conversando pelo Skype quando eu cheguei no Brasil, ele continuou falando um pouco mais sobre o negócio. Olha, vamos desenvolver um sistema de ensino à distância e eu vou colocar os cursos aqui, os cursos em inglês, ó, tem esses cursos aqui que estão no YouTube, o Coursera já faz isso. Até então eu não conhecia o Coursera, não sabia o que era Coursera. E o Coursera é uma entidade
que oferece cursos gratuitos, vendendo apenas o diploma dessas universidades. São cursos grátis que você faz tranquilamente. Se você quiser um diploma, você paga a taxa do diploma. Esse negócio é amplamente difundido hoje no Brasil. Naquela época eu já tinha recebido algumas solicitações de clientes que queriam esse tipo de negócio. Então, tudo bem. Ele começou a falar, olha, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai vender para os que tiverem interesse em morar nos Estados Unidos um negócio. E esse negócio vai custar aí $30 mil. Esse negócio vai custar $30 mil, mas a gente não vai meter a mão no dinheiro não. Esse dinheiro vai ser para pagar um advogado, contador, um lugar aqui para ele abrir a empresa, que é muito fácil. Você tem como você abrir uma empresa aqui, na verdade é só uma caixa postal para você receber correspondência. Aqui tem uma série de esquemas, é muito fácil. Um senhor de 60 anos, muito bem apessoado, muito bem estruturado, ele disse que tinha feito psicologia, ele e a família inteira dele havia estudado psicologia, ele contou a história dele, sempre tem uma história, né? Ele contou a história dele, que ele era advogado, mas queria morar nos Estados Unidos, ele foi com a cara e a coragem, estudou psicologia e começou a fazer consultoria para as pessoas que queriam morar lá. E ele acabou conseguindo o green card, que já estava lá há 40 anos, 30, 40 anos, não me lembro. E o nosso negócio era esse, cobrar $30 mil para a pessoa abrir uma empresa nos Estados Unidos e tentar tirar um visto. Tem um visto nos Estados Unidos que tira para quem está trabalhando. E essa era a temática do projeto. E eu faria o sistema de ensino à distância com os cursos inclusos, cujos temas ele havia sugerido. Me pareceu uma ideia muito boa, até que eu comecei a estudar sobre o assunto, e as conversas por Skype continuavam, e ele ligava insistentemente todo dia. Só um mês, o segundo mês, a esposa dele se relacionava com a minha, ele chegou a sugerir, olha, vamos fazer o seguinte, você manda a sua filha para cá, sua filha vai estudar aqui, fica morando na minha casa, você não vai pagar nada, deixa a sua filha aqui, vai ser ótimo para a carreira dela, só bonita, vai fazer um college aqui, vai fazer uma faculdade aqui, vai estar muito preparada aqui, falando inglês fluentemente, não vai ter outra oportunidade na sua vida. E nisso, enquanto ele conversava comigo, a esposa dele conversava com a minha esposa, que flagrantemente tinha mais interesse do que eu em culturas do exterior. Eu gosto muito, mas não veio de mim essa ideia de morar lá, em momento nenhum, até aquele presente momento. Era uma ideia que me pareceu interessante para minha empresa, sim. Aí ela dizia para minha esposa coisas como, vamos comprar um container da China. Ela começou a dizer o esquema, você vai fazer isso, você vai pegar o container, vai fazer a liberação, vai vender para não sei quem, altas histórias, né? Aí eu comecei a achar que ele estava me incomodando com aquelas ligações. Ele era muito mais velho que eu, ele viu meus blogs e falou, nossa, você é incrível, aposto que você não está ganhando 30, 40 mil, porque no Brasil é assim, eles exploram. Eu não falei para ele quanto eu ganhava não, eu nem queria dizer, mas eu ficava escutando ele lá, e ele, por ser uma pessoa mais velha, 60 anos, mais de 20 anos de diferença, devia ter uns 20 anos de diferença para mim. Aí eu respeitava muito ele, não contrariava, até quando eu via alguma coisa. Aí ele começou a fazer um e-book, ele começou a fazer um vídeo chamando os brasileiros para atrair, né? Ele queria atrair o brasileiro para fazer o negócio, a gente capsulava o negócio todo pronto, estava o negócio pronto para a pessoa e cobrava $30 mil. Aí eu comecei a estudar como é que se fazia para você ter um visto nos Estados Unidos. Em 2014, a administração era Obama, tá? Não era o Trump. A administração Obama era um pouco mais permissiva, mesmo assim tem lei nos Estados Unidos. Eu comecei a estudar e os meus estudos não estavam batendo com as informações prestadas. Eu falei, poxa, mas se eu aqui no Brasil tenho um pouco de dificuldade em cobrar um pouco mais pelo meu serviço,
Como é que eu vou vender um produto que é mais de 30 vezes mais caro do que o produto que eu vendo aqui no Brasil? Aí eu comecei a conversar com americanos que moravam no Brasil na época que eu conhecia, estudando. Falei, pô, peraí, primeira coisa errada, um negócio para você montar nos Estados Unidos e fazer jus a um visto de trabalho, para quiçá no futuro você galgar o visto permanente, é 500 mil dólares, não são 30 mil dólares. 30 mil dólares, o cara vai vir igual mosca no mel, é lógico. Você está dizendo que é 500 mil, daqui a pouco você oferece uma oportunidade de 30, tem alguma coisa errada, é igual aquele negócio, traga a pessoa amada em 5 dias, a pessoa vai vir, mas não é assim que funciona. A desinformação, né, a ilusão, aquilo tudo cega o jeito que a pessoa fala, né? E eu comecei a dizer não para algumas coisas. Eu estava fazendo um sistema específico para aquilo, e os cursos que ele estava sugerindo que eu colocasse, eu realmente estava fazendo isso, eram cursos gratuitos, todos em inglês. Tinha alguma coisa errada. Eu percebi que não ia fechar. Foi quando eu comecei a entender que o que ele estava vendendo não era o que ele estava oferecendo. Em outras palavras, ele não queria que as pessoas tivessem um negócio no exterior. Ele queria vender visto para os Estados Unidos. Em outras palavras, eu comecei a juntar as palavras que ele estava usando e percebi que tinha alguma coisa errada. E comecei a entender e comecei a sutilmente bater de frente com algumas coisas que ele dizia. Aí teve um belo dia que eu já estava quase no 3º mês, meu computador esquentava muito cada vez que ele ficava no Skype, era quase 1 hora de ligação. Teve um dia que eu falei, olha só, tem alguma coisa errada, não faz sentido. Eu não estou achando que ninguém vai comprar pelo negócio em si. Por que alguém compraria um negócio de 30 mil se ele pode vender, se ele pode conseguir o mesmo negócio por 2 mil reais, 3 mil reais, ele faz esse mesmo, por que ele vai comprar 30? Quando eu fiz uma pergunta desse gênero, eu já estava dando sinais de que não estava gostando de alguma coisa. Aí a gente já tinha comprado passagem para uma segunda viagem no mês de outubro. Essa viagem havia sido em abril. Quer dizer, uma semana antes para eu embarcar, para a gente continuar falando sobre o negócio, ele falou, olha, Alessandro, não dá para trabalhar com você não. Com você não dá para trabalhar. Esse negócio não dá para tocar com você. Nisso, eu já tinha comprado passagem para os Estados Unidos. Eu já tinha me organizado todo para uma viagem internacional. Eu tinha pago mais de 5 mil reais numa próxima viagem. Tudo para fazer um negócio que na verdade era um engodo. Na verdade, ele tinha usado o Fórmula de Lançamento, o livro que ele comprou, para me aplicar um golpe. Em outras palavras, ele ia vender visto para as pessoas, não ia entregar visto nenhum, que isso não existe. E as pessoas não iam lá, porque nos Estados Unidos tem os caça-dreamers, são os caras que ficam atrás de pessoas que estão querendo fazer a vida nos Estados Unidos e dão um golpe nelas. A justiça dos Estados Unidos ignora, caga e anda solenemente para o cara que vai lá tentando fazer a vida. Você vai tomar um golpe, vai ficar por isso mesmo, você não vai poder ter acesso à justiça, lá não tem PROCON, lá não tem a defensoria, não tem nada disso, tudo lá é pago, tudo é muito caro. Você vai perder uma fortuna, vai ficar por isso mesmo. Só que os brasileiros não iam tirar satisfação com ele lá. Primeiro que vamos supor que alguém, graças a Deus, ninguém comprou isso, 30 mil dólares. O dinheiro ia ficar com ele, sabe-se lá Deus em que condição. Quem é que ia correr atrás dele lá nos Estados Unidos? Ninguém, porque o prejuízo era certo. Ia vir no Brasil atrás de mim. Eu não ia ter recebido um centavo, eu ia tomar um super golpe. Então como é que é o Fórmula de Lançamento? Não estou falando Fórmula de Lançamento. Fórmula de Lançamento funciona. Só que é igual um carro. Um carro na mão de quem sabe dirigir é ótimo. Você vai para o hospital quando você precisa, você vai viajar, é ótimo. Agora um carro na mão de um assassino, pessoas vão se prejudicar. E é o Fórmula do Lançamento. Ele fez a isca, uma isca incrível. Eu caí na isca. Ele fez aquele approach, capturou a minha informação, começou a pegar os meus blogs. Eu tenho 2 blogs, ele leu o conteúdo. Eu tenho um conteúdo que fala sobre Cristo, ele leu.
elogiou muito, ele me cativou, me segurou por ali. Aí ele foi dando a informação do negócio, um belo dia ele ia dar a cipuada que era a venda do produto, tá? Isso que é o fórmula de lançamento. Eu te dei a isca, tem o tal de squeeze page que você dá o seu e-mail, alguma fórmula de contato e ele fica te martelando com informações, né? Cativando você até ser uma espécie de amigo profissional. No final das contas ele te vende alguma coisa. Esse é o fórmula de lançamento. Então, para concluir esse assunto, estratégia de marketing funciona assim. É só a gente não confundir marketing com golpe. Legal? É o que eu tenho a dizer. Obrigado. Se você gostou, curte aí e segue o nosso canal. Obrigado. Um abraço para você.